Boa tarde a todos. Com imenso prazer e que eu agradeço aqui a presença de vocês em mais um evento do Hospital Moinhos de Vento. Nesse grande round falaremos, então, sobre os progressos do câncer de mama em 2023, a vida após o câncer, e realmente vamos trazer assim, o que há de mais novo em alguns tópicos. Eu me chamo Mayra Calef, sou chefe de serviço de mastologia aqui do hospital, e esse encontro terá duração de 1 hora. Estarão conosco debatendo sobre o assunto os meus colegas oncologistas e eu, que sou mastologista. O Dr. Sérgio Reutemann, que será o nosso moderador, doutora Daniela Dornelles Rosa, Dr. José Roberto Freitas Rossari, Márcia Silveira Graudens e Dr. Gustavo Verutsky. Aí aconteceu alguma coisa aqui, o moço me ajuda, que saiu da tela. Enfim, hoje, só para iniciar e dar o start e convocar todos vocês ao nosso momento que vai culminar no dia 4 de fevereiro, mas realmente vai ser o ano todo, o mundo vai tratar desse tema por cuidados mais justos. É a campanha do Dia Mundial do Câncer, que o hospital está inserido, de 2022 a 2024. Esse tema vai perfazer várias organizações mundiais e também nacionais. O Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro, ele é um dia celebrado, então, como uma iniciativa global liderada pela União Internacional para o Controle do Câncer. A proposta desse dia é aumentar a conscientização mundial, melhorar a educação e catalisar ações pessoais e coletivas, além de governamentais, para juntos reimaginarmos um mundo onde milhões de mortes por câncer podem ser evitadas. Existem muitos tipos de câncer que a gente já consegue evitar. E se não evitar, curar, e se não curar, controlar. Esse acesso a tratamentos e cuidados de câncer devem ser igualitários para todos. E eu tenho uma fala aqui que muitas vezes quem somos e onde moramos determinam o nível e a qualidade dos cuidados que recebemos, e não os cuidados do que precisamos. Quando vocês ouvirem essa palavra igualitário, equidade, igualdade em saúde, é dar a todos o que eles precisam para elevá-los ao mesmo patamar, e não quer dizer tudo para todos. Então, um recado para quem está aqui, para quem está nos ouvindo online: busque oportunidades para se manifestar no dia 4 de fevereiro. Crie, então, compartilhe sua visão, informações com seguidores nas redes sociais, interaja com outras pessoas, hashtag Dia Mundial do Câncer, hashtag Close the Care Gap, que é o nome da campanha em inglês. Nas línguas latinas ficou Por Cuidados Mais Justos. E se vocês quiserem, entrem no site, que seria muito interessante para vocês entenderem essa mobilização mundial pelo Dia Internacional Mundial do Câncer. Então, quem tem rede, toca lá na rede. Se precisarem carinhas e como avatares para colocar o seu nome, a sua foto, entre lá em contato com a FEMAMA pelo WhatsApp, eles têm tudo isso já em português. Fale com seus amigos, familiares, colegas de trabalho e vizinhos. O câncer tem que ser um problema de todos, e não só de quem tem. O Hospital Moinhos de Vento está junto com você, mas reforça: conheça o seu corpo, fique atento aos sinais e fatores de risco e consulte o seu médico, faça exames preventivos. Isso é uma coisa que a gente pode se engajar. Então, obrigado por apoiar o Dia Mundial do Câncer. E agora eu queria convidar o moderador, o nosso chefe de serviço da oncologia, Dr. Sérgio Reutemann. Obrigado, Mayra. Queria saudar todos que estão aqui presentes. É uma enorme satisfação a gente voltar, né, a ter eventos presenciais em poder olhar para vocês, mas também a gente está em casa com vocês e estamos esperando que a gente possa trazer informações
E informação é crítico, né? O conhecimento é que vai nos ajudar à cura. Então, eu quero já diretamente saudar os nossos palestrantes e dizer qual é a minha expectativa, né? Nós tivemos um ano muito rico de 2022 em termos de novidades. A gente vem na última década com um enorme aumento dos conhecimentos da biologia do câncer de mama, e isso vem se traduzindo em novos tratamentos e novas medicações e algumas rupturas do ponto de vista de conhecimento que vamos jogar mais para frente mais rápido. A melhor forma de curar é diagnosticar precocemente, mas muitas mulheres aparecem, ou homens também, com câncer de mama mais avançado. E nós precisamos ter resposta para todos os pacientes, ou para todas as pacientes. E é isso que nós estamos aqui. Final do ano, sempre no final do ano, existe um grande congresso nos Estados Unidos, no Texas, na cidade de San Antônio, onde vários especialistas do mundo todo, e nós temos uma representação aqui do Hospital Moinhos de Vento, e de gaúcha e brasileira, que se encontra lá, e as pessoas que daqui do hospital estavam lá, estão aqui. E a minha questão, eu estou tão ansioso quanto vocês, é para que a gente possa escutar o relato deles. E essa apresentação, esse dia, vai se concentrar, então, nas informações mais recentes, isso aconteceu agora, no mês de dezembro, que nós temos do ponto de vista de novos tratamentos e progressos no câncer de mama. E estamos ansiosos por isso. Então, eu vou passar a palavra para o primeiro palestrante, que é o Dr. José Rossari, aqui do serviço, e cada um deles vai abordar um aspecto discutido no Congresso. E no final a gente faz uma integração para tentar fazer, vamos dizer assim, o suco do que de melhor aconteceu em dezembro e o que a gente pode esperar para 2023. Muito obrigado. Acho que o negócio de passar está ali na frente? Ou eu consigo passar aqui? Aqui, beleza. Tá. Perfeito, não. Acho que a gente vai... Nós temos um desafio muito grande hoje, que a gente tem 5 pessoas para conversar e a gente tem assuntos interessantes para discutir e a gente tem 50 minutos. Então, eu vou me deter a apresentar os resultados e, se nós tivermos tempo depois, a gente discute alguma coisa. Esse é um estudo de adjuvância em câncer de mama para pacientes com perfil luminal, HER2 negativo, pacientes de alto risco e com axila positiva. Um estudo que agregou o abemaciclib, que é o inibidor de ciclina, na adjuvância dessas pacientes. Esse estudo ele foi publicado inicialmente em 2020, com um acompanhamento de 1 ano e meio. E agora a gente tem dados um pouco mais atualizados, com 4 anos de segmento, e que vai nos trazer algumas informações bastante interessantes. O desenho do estudo eram pacientes, podia ser masculino ou feminino, mas de alto risco, pacientes todos com axila positiva, receptor hormonal positivo, HER2 negativo. E os critérios para considerar esses pacientes de alto risco, elas precisavam ter ou 4 linfonodos positivos na axila, ou de 1 a 3, combinado com critérios menores que eram um grau 3 histológico, um tumor de pelo menos 5 centímetros, ou ainda um critério que utilizava o KI67 de igual ou superior a 20%. Isso na primeira publicação não estava bem especificado, mas eles trataram essas pacientes como uma coorte à parte, é uma coorte pequena, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, a gente pode conversar depois. E o objetivo principal do estudo era a avaliação de sobrevida livre de doença invasora. E nos primeiros 2 anos, a gente pode acompanhar aqui, deixa eu ver se eu consigo com isso aqui. Não? Aqui. Tá ruim. Eu posso pegar o... Deixa eu pegar aqui o... Aqui. Não. Aqui tá bom. Aqui tá bem. Não, tá bem. Então, aqui, essas pacientes, elas faziam o tratamento convencional, quimio e radioterapia, a maior parte delas fez, porque eram pacientes de alto risco, apesar de ser receptores hormonais. E, na hora de começar o tratamento anti-hormonal, que podia durar o tempo que o médico julgasse que era necessário, essas pacientes eram alocadas para receber
abemaciclib por 2 anos, ou não, né? E, claro, esse gráfico está magnificado para a gente poder observar a diferença, mas a gente observa que o benefício que no início tinha uma diferença de 3%, e isso vocês têm que lembrar que nós estamos falando de oncologista vibra com 3%, se imaginava que ao término desses 2 anos, talvez essas curvas voltassem a se aproximar. Mas o que aconteceu é que, apesar de o tratamento do abemaciclib ter suspenso, as curvas continuaram se distanciando. E hoje a gente tem, com 4 anos de follow-up, a gente tem uma diferença de 6%, uma diferença absoluta de 6% na taxa de recidiva. Isso apresentou um benefício em quase todos os subgrupos. A mesma coisa foi observada num outro critério, que era sobrevida livre de doença recidivada, e isso incluía daí a distância ou não, aliás, recidivada à distância. E nesse estudo, que eles usaram como critério o KI67, é interessante observar que, embora aqui eles estejam falando só da coorte principal, que o KI67 realmente representa um fator prognóstico, quer dizer, se a gente tem um KI67 baixo, tumores menos proliferativos, eles, em teoria, têm um prognóstico um pouco melhor, são essas curvas aqui de cima, mas mesmo assim, o abemaciclib ajudou a criar uma diferença entre eles. Então, o que eles querem mostrar com esse gráfico é que o abemaciclib também funciona para aquelas pacientes que talvez não tenham um grau, um KI67 muito elevado, mas lembrando que essas pacientes elas têm critérios de alto risco pelos fatores morfológicos e de estadiamento. Dados de sobrevida ainda são precoces, 4 anos não deu para a gente observar muita diferença, mas numericamente a gente já tem aqui uma diferença de 10% a favor do abemaciclib. E esse dado aqui é importante porque mostra que no final das contas, em 4 anos de acompanhamento, a gente tem o dobro de pacientes com metástases à distância do que a gente tem naquele grupo que recebeu o abemaciclib. Então, isso mostra que, apesar da gente não ter o dado final desse acompanhamento, já está fazendo uma diferença que clinicamente é significativa. A gente tem a metade das pacientes com doença metastática e a gente sabe que doença metastática virtualmente é uma doença que não tem mais cura. Claro que esses avanços eles vêm combinados com algum preço, tem um pouco mais de toxicidade do que não usar a medicação, principalmente diarreia, mas uma coisa que é engraçado, interessante de ver, é que as pacientes que usam tratamento bloqueio hormonal, elas têm muita artralgia, e essas pacientes que receberam o abemaciclib tiveram um nível um pouco menor. Eu não sei se isso é um efeito real da medicação ou se teve tantos outros problemas que as pessoas esqueceram da artralgia, mas isso é outra coisa para a gente discutir depois. Resumindo, então, o que a gente viu é que com um follow-up de 4 anos, a gente percebe que o benefício do abemaciclib adjuvante aumentou em magnitude, ele não só se manteve, como ele continua se ampliando, tanto em sobrevida livre de doença invasora, que poderia incluir novos tumores de mama, como doença recidivada, principalmente à distância, porque 75% dos casos foram recidiva à distância. O KI67, ele é um fator prognóstico, mas ele não define as pacientes que vão se beneficiar ou não. Os dados de sobrevida global ainda estão imaturos nessa etapa, mas a gente já começa a ver alguma diferenciação, vamos ver no futuro. E esses dados, eles sustentam a utilização do abemaciclib para essas pacientes de alto risco. A gente já tem usado isso, agora esses dados vêm corroborar com as nossas condutas aí mais recentes. Por agora eu termino a minha parte, e se a gente tiver mais tempo depois, a gente pode voltar aos dados mais esmiuçados aqui. Dr. Gustavo Verutsky. Tudo bom, pessoal?
Prazer estar aqui apresentando para vocês aí os dados mais importantes aí que a gente falou, né, de 2022, com uma perspectiva de 2023. Eu vou apresentar para vocês dois estudos de uma molécula que, na verdade, está revolucionando o tratamento de doença HER2 positivo metastático, né? São em torno de 20% das pacientes que a gente vê na clínica com câncer de mama, tá? Pena que ficou ruim o slide, deixa eu só voltar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho. Deixa eu ver se dá para ver alguma coisa. Não. Tá. Eu deixo assim que eu vou explicar uma coisinha para vocês aqui dentro. Bom, primeira coisa aqui que eu vou mostrar para vocês em relação à molécula, né, que a gente chama ADC, é o Antibody Drug Conjugate, né, uma nova geração de quimioterapia. Então, como é que isso aqui funciona? Ele tem, né, um anticorpo monoclonal que se liga aos receptores de HER2 da célula tumoral, né, e ele consegue liberar quimioterapia para dentro da célula. Hoje o tratamento com quimioterapia sistêmica que a gente faz no dia a dia, ele basicamente não sabe o que é tumor e não sabe o que é célula normal. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de químio que ele libera na célula tumoral é 100 vezes mais ou mais do que a quimioterapia intravenosa. E tem outra situação bem importante desse tipo de medicação, é que ele tem uma estabilidade na circulação com um linker, entende? Então, é químio ligado ao anticorpo. Tá? Então, ele consegue liberar essa químio para dentro. Então, essa nova droga, que é o trastuzumab deruxtecan, né, ela está sendo desenvolvida em HER2, e eu vou mostrar para vocês os dois estudos mais importantes da molécula, que já está aprovada nos Estados Unidos e no Brasil. Então, o primeiro estudo aqui, né, o Destiny Breast 3, tá, um estudo fase 3, né, que incluiu pacientes, então, HER2 positivo, e a ideia desse estudo aqui era testar a segunda linha de tratamento em pacientes com doença HER2 positiva. Então, aqueles pacientes que tinham recebido químio e duplo bloqueio, que é o standard of care que a gente faz hoje para pacientes com câncer de mama HER2 positivo, aí elas recebem hoje, era o standard of care TDM1, tá? O TDM1 ADC mais antigo. Tá? Então, aqui as pacientes foram randomizadas para deruxtecan versus TDM1, e o endpoint primário do estudo foi progression-free survival. Então, é aquela situação que a paciente fica fazendo imagem, progride, né, ou morre. Tá? Então, os dados foram apresentados agora em San Antônio, uma análise de sobrevida global além do PFS. E nessa atualização, eles mostraram os dados de PFS que tinham sido publicados no início do ano passado. E aqui vocês podem ver que a mediana de PFS, de Progression Free Survival, foi 28,8 meses com deruxtecan versus 6,8 meses com TDM1, que era o standard of care até pouco tempo. Tá? Aqui a gente tem um hazard ratio, né, um benefício de 77% de redução de risco de progressão. Então, assim, a gente nunca viu na oncologia, certo, esse tipo de benefício em doença metastática com qualquer medicação. Tá? Então, vocês vejam que no ano 1, no ano 2, as diferenças das curvas são bem importantes. E faltavam os dados de sobrevida global, porque a gente quer, né, além de diminuir a progressão das pacientes, a gente quer que as pacientes de doença metastática vivam mais. E esses foram os dados, então, apresentados em dezembro de sobrevida global. Aqui é uma análise interina, e vocês vejam que em 2 anos, 77% das pacientes com deruxtecan estavam vivas, né, versus 69,9% com TDM1. E esses dados, né, o P foi significativo para a análise interina, então definitivamente existe um benefício do trastuzumab deruxtecan em sobrevida global, portanto, né, essa medicação vai acabar sendo a segunda linha standard of care para essas pacientes. Agora eu trago para vocês uma situação bem importante, porque a oncologia hoje ela trabalha com várias áreas, né, não é só oncologista, a gente precisa de enfermeiro, né, a gente precisa farmacêutico e várias outras especialidades, né, além da oncologia, porque esse é um problema dessa medicação em relação à segurança, né, 15% das pacientes desenvolvem, doença intersticial pulmonar ou pneumonite, certo? E o problema aqui, né, que é, claro, a maioria é de grau 1 ou 2, né, mas o problema é que a gente vê pacientes, a gente tem uma experiência com estudos clínicos também, indo muito mal, né, nessa situação de pneumonite, né. Então, a grande situação aqui na prática clínica que a gente vai fazer é ter um cuidado com esses pacientes e fazer as imagens, que são tomografias, e perguntar dos sintomas, tosse, falta de ar, assim, toda a consulta, né, as imagens são feitas a cada 6 semanas, 8 semanas, para a gente detectar a pneumonite grau 1, que é aquela que o paciente não sente nada, né, ele só faz imagem e tem uma alteração lá na tomografia. Então, nesse caso, a gente consegue voltar com a medicação,
mas na situação de grau 2, quando ele chega com tosse ou falta de ar e confirma, a medicação tem que ser suspensa, ok? Então isso aqui é uma situação bem importante, manejável, mas tem que ter muito cuidado, tá? E o segundo estudo que eu trago para vocês, que também estabelece essa medicação aqui, é o estudo Destiny Breast 2, tá? Esse Destiny Breast 2, então, eu falei de segunda linha para vocês, né? Mas esse estudo o Destiny Breast 2 foi iniciado na época que o outro estava rodando, então esse aqui é para testar a terceira linha. Então, o paciente fazia 1, 2 linhas, e esse é a terceira linha de tratamento em doença metastática. Então, basicamente, são pacientes que foram tratados com deruxtecan e o médico, né, o braço controle, o médico podia escolher quimioterapia com trastuzumab, ok? Ele podia escolher 2 esquemas de quimioterapia. De novo, né, o endpoint primário era PFS, né, e aqui eles apresentaram em dezembro os dados de PFS, mas também olharam para a sobrevida global, como eu vou mostrar para vocês. Então, de novo, vocês veem que impressionante a diferença, né, com o deruxtecan. Vocês vejam aqui que a mediana de progressão, né, de sobrevida livre de progressão foi 17,8 meses versus 6,9 meses, uma redução de 65%, né, bem significativo, né, e vocês vejam que as curvas se separam completamente, então uma potência de tratamento muito maior que é o que era standard of care até pouco tempo atrás. E aqui foi feita então a análise interina de sobrevida global, e vocês vejam de novo, né, um benefício 39 meses versus 26 meses com quimioterapia e trastuzumab, né, e o valor P cruzou, né, a linha definida na análise interina. Então, de fato, a gente tem benefício sobre vida global em terceira linha, tá? E eu trouxe para vocês aqui, desculpe os slides, isso aqui são slides originais, tá? Eu trouxe para vocês também uma situação bem importante desses 2 estudos, né? Quando a gente tem uma paciente HER2, doença metastática, 70% delas vão ter doença visceral, pulmão, fígado, entre outros. 18% delas têm metástase cerebral, ok? Então aqui a gente tem a taxa de resposta das medicações. Então quando o paciente chega em terceira linha, vocês imaginam, é um paciente que tem bastante volume de doença e ele precisa de resposta. O que é resposta? Diminuir o tumor, né? Ou sumir com o tumor, certo? E aqui a gente tem uma diferença importante, é 70% de taxa de resposta, então completa ou parcial, a gente chama, né? Versus 30% com quimio e trastuzumab. Então, além de tudo que eu mostrei para vocês de, né, sobrevida livre de progressão, sobrevida global, a taxa de resposta dobra com essa medicação e o paciente fica muito melhor em relação, né, também qualidade de vida, entre outras coisas. Então, bem importante, tá? E por último aqui, para mostrar para vocês o que a gente tem hoje no cenário, né, de doença metastática HER2 positivo, como é que a gente trata essas pacientes. Basicamente, a primeira linha, pessoal, ainda é, né, faz 10 anos mais ou menos, que é trastuzumab, pertuzumab, são anticorpos monoclonais anti-HER2, com quimioterapia. E na segunda linha em diante, como eu mostrei para vocês, a gente tem o trastuzumab deruxtecan. Se a paciente não recebeu, que é o Destiny 3, né, se ela recebeu o TDM1, que era o braço controle, na terceira linha a gente também pode dar, então, o trastuzumab deruxtecan. Muitas pacientes se apresentam com metástase cerebral, como eu disse para vocês, e essa molécula, o deruxtecan, tem uma atividade bem impressionante também em metástase cerebral, que a gente não vê com quimioterapia, que praticamente não tem resposta, e com TDM1 era muito baixo, em torno de 5, 10%, e aqui vai com quase 50% de resposta em sistema nervoso central. Então, pessoal, isso aqui revolucionou o tratamento anti-HER2, né? Essa molécula aqui vai ser usada no dia a dia, e ela tem outras novidades, porque essas moléculas são inventadas e acabam tendo diversos impactos em outros subtipos de câncer de mama, que vai ser na sequência a apresentação aqui da Márcia Graudez, que é a patologista que precisa fazer o diagnóstico, né? Senão a gente não consegue tratar aqui. Boa tarde, então. Meu nome é Márcia Graudens, eu sou patologista do Laboratório de Patologia do Hospital Moinhos de Vento e vou apresentar para vocês um novo conceito. Na verdade, é uma visão diferente de algo que a gente já sabia, mas que com o advento das novas drogas, a nossa visão da patologia mudou. E esse conceito é um novo subtipo de HER2, que são esses cânceres que expressam essa molécula, em torno de
20% dos tumores de mama expressam esse oncogene na sua superfície, e essa visão do HER2 e a classificação do HER2, ela mudou, especialmente no ano passado. Então, classicamente, o que os patologistas fazem e fizeram nos últimos 20 anos é classificar os pacientes que eram positivos. O que é um HER2 positivo, que é o que o Verutsky acabou de apresentar? Durante 20 anos, foi esses tumores que expressava a proteína 3 cruzes em mais de 10%, ou seja, forte, completa em mais de 10% das células, ou aqueles que tinham uma coloração meio dúbia, e que eram testados por uma outra técnica, que é a hibridização, e que mostravam, então, amplificação, ou seja, o número de cópias do HER2 era acima de 2. Esses pacientes elegíveis, então, para os tratamentos convencionais. Com o advento das novas drogas, especialmente os fármacos anticorpo-droga conjugados, começou a se ver que esses fármacos talvez fossem também eficazes para talvez formas de expressão mais leve do HER2. E realmente, que é o que a doutora Daniela vai apresentar a seguir, aconteceu. Então, com isso, mudou a visão do patologista, e esses casos onde a coloração era fraca, em mais de 10%, junto com os casos em que a coloração era totalmente ausente, eram antigamente chamados de negativos. Com a chegada dessa possibilidade nova de usar novas drogas, nós fomos obrigados a olhar de novo com mais atenção os tumores e ter o cuidado de identificar os tumores, então, que expressam de forma leve em mais de 10% o HER2, ou aqueles casos que não amplificaram, e que eram 2 cruzes e não amplificaram, também acabaram se juntando a uma cruz e constituem atualmente os chamados tumores HER2 low, ou HER2 de baixa expressão. Isso é importante porque esse espectro do HER2, que a gente conhecia, ele passa a ser diferente, então. Ele passa a ser positivo, continua sendo a mesma coisa, negativo, por enquanto, são aqueles tumores totalmente ausentes para qualquer expressão, ou a expressão é muito pouco abaixo de 10%, e o HER2 low, então, são esses tumores, uma cruz ou 2 cruzes que não amplificaram. Existem problemas, né? E os problemas são a falta de uniformidade na detecção. Então, nós, do laboratório, temos problemas de entregar um exame que seja confiável. Por que isso? Não é só aqui, no mundo inteiro, a concordância na classificação do HER2 por imunohistoquímica varia no mundo. Aqui vocês têm três grandes séries, o próprio trabalho Destiny Breast 04, a concordância entre a classificação, ou seja, o resultado central e o resultado das instituições foi de 78%. Numa série global, essa concordância foi um pouco melhor, liderada por um grande patologista que é o Viale, 87,5%, e no Trial Talent, que é já um trial de neoadjuvância usando essa droga em tumores mais iniciais, ela foi também não tão fantástica quanto a gente queria. Então, nós temos um problema ainda de disparidade de concordância da classificação do tipo do HER2. Fora isso, existe também uma outra situação na vida real, que é uma definição muito dinâmica do HER2 low. A definição estática eu apresentei para vocês. A definição dinâmica é o seguinte: o status do HER2 low muda numa mesma pessoa e muda no mesmo tumor à medida que ele avança. Então, eu posso ter um tipo de tumor primário, HER2 zero, por exemplo, e na minha metástase ele pode ser HER2 low. Então, existe uma questão de definição o que é realmente um tumor HER2 low.
E a ideia hoje em dia é que qualquer tumor não amplificado, ou seja, que não seja 3 cruzes, não amplificado por HER2, e que apresente uma baixa expressão de HER2 em qualquer espécime tecidual ao longo de qualquer período da doença, seja candidato, então, elegível para essa droga. Por quê? Porque existe uma mudança de perfil do tumor primário para os tumores metastáticos em relação à expressão do HER2 low ou zero, ou seja, existe situações intercambiáveis, e se acredita que talvez 80% dos tumores em algum momento da sua evolução sejam HER2 low, ou seja, nós estamos falando de uma quantidade muito grande de pacientes que poderá se beneficiar com essas drogas. Os desafios são muitos. Primeiro, a identificação desses tumores pelos métodos de detecção que nós usamos atualmente, eles não são ideais, porque eles não foram desenhados para detecção de baixos níveis. Vários esforços mundiais têm sido feitos para outras técnicas poderem quantificar melhor o HER2, não se sabe qual é o limite mínimo de expressão para que possa haver ação terapêutica, não se sabe ainda com baixo pode ser um HER2 low, né? E mesmo que se consiga, e vai se conseguir novas tecnologias, essas tecnologias ainda necessitarão de validação clínica. Então, amanhã de manhã, hoje de tarde, o que está valendo ainda é a imunistoquímica para definição do HER2 low, e nós vamos ter que conviver com isso até novas técnicas surgirem e com validação clínica. Então, as recomendações atuais da patologia e que são utilizadas por todos os clínicos e todo o pessoal que lida com esses pacientes é que os laudos anatomopatológicos não devem mais apenas falar HER2 positivo ou HER2 negativo. Nós precisamos saber qual é o score. Se ele é um negativo 0, se ele é um negativo 1 cruz, se é que o indivíduo ainda vai chamar isso de negativo, 2 cruzes, 3 cruzes e assim por diante. E mundialmente a tendência é não mais chamar HER2 1 cruz de negativo, como nós víamos fazendo, segundo a classificação ASCO-CAP, e sim de chamar HER2 de baixa expressão. Então, era isso que eu tinha para falar, apresentando agora a próxima speaker, que é a professora Daniela Rosa, que vai falar para vocês a droga. Obrigada. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui. Eu quero só conversar uma coisa para vocês. O que a Márcia estava falando sobre HER2 low é um novo subgrupo que classifica essas pacientes. A gente tinha HER2 positivo, HER2 negativo. O que é HER2 low? Essas definições que a Márcia falou. E a gente atualmente vai ter em torno de 60% de pacientes com HER2 low. Isso significa que a gente tem um grupo muito maior que é elegível para usar essas novas terapias. Mas o que eu acho importante de colocar aqui para vocês, que é uma plateia não só de oncologistas, é que a gente começou falando de adjuvância, ou seja, pacientes potencialmente curáveis. Aí o Rosário nos disse, o que a gente pode fazer para melhorar a chance dessas pacientes não terem metástases quando elas têm tumores HER2 negativos. Só que nessas pacientes que o Rosário apresentou, vai ter também o subgrupo de HER2 low, que a gente não sabe ainda o que vai fazer com eles, só as que acabarem se tornando metastáticas. Elas podem vir a precisar desses medicamentos que a gente está apresentando. E a gente migrou para a doença metastática sem passar por neoadjuvância, que também tem outras novidades, mas que não foram o escopo desse congresso de dezembro. Então, a gente acabou não trazendo, mas também tem novidades com imunoterapia e neoadjuvância. Para pacientes triplo negativo, que são aquelas que não expressam receptores e que também fazem parte agora, muitas delas, desse subgrupo de HER2 low. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está começando a conseguir oferecer tratamentos novos para pacientes que não teriam a possibilidade de receber esses tratamentos há pouco tempo atrás. E isso é muito importante, é revolucionário na oncologia. Então, aqui eu vou falar para vocês do estudo que aprovou o trastuzumab deruxtecan, que o Gustavo explicou, que é esse conjugado, é uma droga, um quimioterápico, com um anticorpo monoclonal na mesma molécula, que consegue entrar na célula através de receptores e matar aquela célula, e tem um efeito muito interessante que se chama de efeito bystander, que é conseguir passar pela membrana para as células em torno da célula maligna e também matar aquelas células. Então, talvez um dos grandes pontos positivos dessas drogas novas seja também essa capacidade de matar células vizinhas. E o trastuzumab deruxtecan foi analisado num estudo que randomizou pacientes com
doença HER2-low, então muitas delas consideradas triplo negativas, que receberiam só quimioterapia, no contexto avançado, ou seja, com metástases, e comparou com o tratamento de escolha do investigador, que seria o que a gente faria no dia a dia. E esse estudo, todos os estudos do trastuzumab deruxtecan têm uma característica interessante. Além deles todos estarem sendo positivos em mama, eles estão ganhando do braço controle, eles têm respostas rápidas e a maioria dos pacientes tem resposta. Eu vou mostrar aqui, então, a gente tem para receptores hormonais positivos, então, que o Rosário apresentou lá no início, que a gente não quer que chegue nesse estágio, mas se chegar, a gente pode incluir nesse grupo de pacientes que tem a HER2-low, e tem todas as pacientes, a gente vê que teve diferença de sobrevida livre de progressão, que é o Progression Free Survival, para os dois grupos de pacientes, tanto para todas quanto se a gente separa só para receptor hormonal positivo. E quando a gente vê sobrevida global também teve resultados positivos. Então, uma droga que já chegou com ganho de sobrevida global para pacientes metastáticas. Isso é muito importante. O Gustavo mostrou no grupo de HER2 genuinamente positivo, que tem efeito em sistema nervoso central. Isso é outra revolução desses medicamentos. Até então, a gente excluía essas pacientes com doença metastática em cérebro dos estudos clínicos. A partir do momento que surgiram as drogas conjugadas com anticorpos, a gente inclui pacientes com doença em sistema nervoso central. Tanto essas HER2 positivo quanto as HER2 low, e como também a gente tem outras moléculas como sacituzumab e govitecan, que trata HER2 negativo, pacientes triplo negativas com metástases cerebrais também. Então, mostrando uma evolução muito importante que a gente vai conseguir manter pacientes metastáticas vivas por muito mais tempo com essas drogas novas. E aqui, mostrando então desfecho positivo para a sobrevida global. E eu trouxe esse forest plot, eu não vou apresentar muito mais do que isso, porque eu acho que a mensagem que eu quero deixar para vocês é que esse é um medicamento extremamente eficaz e que mostra aqui na parte da esquerda, mostra os pacientes que progridem. Mas quando a gente vai caminhando aqui para a direita, a gente vê todas as respostas, que isso aqui está para baixo, porque são a redução do tumor. Então, quais são os grupos que a gente tem que estudar hoje em dia e se preocupar em entender melhor? São os extremos, são as más respondedoras e as extremamente excelentes respondedoras, para poder entender o que está acontecendo com essa doença nesses grupos extremos, porque o grupo do meio, felizmente, é a maioria, a gente vai conseguir beneficiar essas pacientes de qualquer maneira. E comparando aqui com o tratamento de escolha do investigador, a gente também tem várias respostas, mas é muito maior a magnitude de resposta das pacientes que recebem trastuzumab deruxtecan. Antes de chamar a Mayra, então, eu só queria fazer essa contextualização que a gente está falando, então, lá desde o início, de tentar curar para não ter mais metástase. A gente agora mostrou para vocês HER2 positivo, uma droga nova, que é o trastuzumab deruxtecan que o Gustavo apresentou. A gente falou do HER2 low e a Márcia com as definições de patologia. E agora a gente tem uma grande questão muito importante para pacientes que não têm doença metastática. Isso é importante, tá? Agora é o grupo de pacientes curadas. Muitas pacientes são diagnosticadas com menos de 40 anos. A gente tem algumas estimativas de um estudo brasileiro nosso, do Grupo Brasileiro de Mama, mostrando que em torno de 20% dessas pacientes têm menos de 40 anos ao diagnóstico. Isso é bem importante. E o que a gente vai fazer com as pacientes que não têm filhos ainda e que querem engravidar? Então, isso faz parte da nossa consulta. É importante, eu estou contente de ver o Passos aqui do nosso serviço de fertilidade, porque ele é parte fundamental nessa conversa que a gente tem com os pacientes. A gente tem psicóloga, psiquiatra para poder ajudar a entender se a gente pode deixar essas pacientes se engravidarem ou não. Eu não vou dizer o que a gente faz, que eu vou dar um spoiler, então a Mayra vai nos contar como é que foi o estudo apresentado, que foi uma das grandes estrelas do congresso ano passado. Mayra, por favor. A gente trouxe muitas boas notícias aqui e mostra também a complexidade que a oncologia, e principalmente no câncer de mama, está tomando, né? Se nós não tivermos uma equipe multiprofissional, se nós não tivermos um tumor board para discutir, como fizemos hoje de manhã, às 7h30 da manhã, tudo isso com tantas visões e com tantas coisas para como beneficiar o paciente, a gente não está dando o melhor para o paciente. Então, eu acho que é por isso que parece difícil, mas nós vamos acabar se acostumando, porque nós estamos trazendo aqui coisas que foram divulgadas há um mês atrás. Então, calma, gente, não fiquem nervosos. Mas, agora eu vou dizer uma coisa muito legal, que assim, para mim foi, talvez, me emociono até, porque a minha maior dor
quando eu vou atender uma paciente, é aquela paciente que ou ela estava investigando para engravidar e ela descobre que tem um câncer de mama, e aí ela não consegue mais engravidar naquele momento, ou aquelas pessoas que são muitas, eu estou vendo um monte de médicas aqui, né, jovens que ainda não engravidaram, que acabam engravidando. Acabam uma vez, e quando elas querem ter o segundo filho, elas são acometidas pelo câncer de mama, ou que nunca tiveram filhos ainda. Então, na verdade, esse foi o estudo, o nome é lindo, né? Positive, que são os desfechos de segurança em gravidez com a interrupção de tratamento por câncer de mama hormônio dependente. Gente, é a primeira vez que se tem um estudo prospectivo e não axiologia e estudos retrospectivos, que dão essa segurança para nossas equipes para interromper os tratamentos depois da cirurgia para poder engravidar. Então, o que a gente sabe? Muitas mulheres jovens com câncer de mama desejam engravidar. 50% dos cânceres de mama, quase 50% aqui no Brasil, acontecem antes dos 50 anos. Então, tenham isso em mente. 35% abaixo dos 40. Estudos retrospectivos mostram que gravidez não piora o prognóstico ou o percentual de cura independente do tipo hormonal. Os protocolos atuais de 5 a 10 anos de terapia de bloqueio hormonal depois da cirurgia, hoje, eles podem comprometer a possibilidade de engravidar. Uma paciente com 30, com 35, que vai ter 5 a 10 anos ainda pela frente de tratamentos adjuvantes. E nunca tinha sido estudado prospectivamente a interrupção do tratamento de bloqueio hormonal para as pacientes engravidarem. Então, esse estudo envolveu 116 centros em 20 países, de 2014 a 2019, com tempo médio de acompanhamento por mais de 3 anos. E, para ser elegível para o estudo, tinha que ser pré-menopausa, a mulher pré-menopausa, querendo engravidar, até 42 anos, e que estava, pelo menos há 18 meses, em tratamento com hormonioterapia, anti-hormônio, bloqueios hormonais, e não mais de 30 meses que estavam no estágio 1, 2 e 3 de hormônio positivo, de tumores hormônio positivo. Podiam ter tido quimioterapia neoadjuvante e podia preservar a fertilidade, como a gente tem feito aqui ao diagnóstico em pacientes que vão ser submetidas à quimioterapia. Só voltando aqui tem um gráfico, então, que isso aqui é muito importante ficar na mente de todo mundo que vai dar palpite daqui para frente, que não é mais palpite, gente. A paciente para com 18, num intervalo de 18 a 30 meses, tem 3 meses que não pode engravidar, depois de parada a hormonioterapia, e até 2 anos depois, ela tem que conseguir engravidar, ela tem que ter o filho e amamentar, para depois voltar a fazer o segmento que ela ia fazer com o tratamento de bloqueio para completar os 5 a 10 anos. Parece complicado, mas o resultado disso foi incrível, porque as pacientes não mostraram nenhuma diferença. Isso aqui não teve um comparativo, mas eles são muito espertos, né? Porque a gente faz hoje em dia, acompanha pacientes 5 a 10 anos nesse trial que diz soft test, tá? Que são as pacientes que sofreram quimioterapia e são as que têm pior prognóstico dentro das hormonais. E eles compararam as curvas de mulheres que tiveram gravidez com quem nunca teve gravidez durante o tratamento hormonal e as curvas não tem diferença. Então, a conclusão foi que uma interrupção temporária do tratamento de bloqueio hormonal para câncer de mama não impacta no prognóstico a curto prazo. Curto prazo por quê? Porque é 3 anos, mas que é um tempo interessante para já vir a público e mostrar isso. 74% das mulheres
tiveram, pelo menos nesse período, uma gravidez, teve umas que tiveram mais, defeitos do nascimento foram super baixos, iguais ao da população em geral. O plano de segmento dessa coorte é até 2029, ali tem um erro. E esse estudo reforça a importância e a necessidade de incorporar um centro de fertilidade no cuidado de mulheres jovens como rotina, e eu diria mais, um centro multiprofissional, como nós temos, porque essas pacientes às vezes precisam até ser acompanhadas do ponto de vista psicológico e outros, para que a gente consiga deixá-la segura para poder se engajar e ter o sonho da vida dela, que era engravidar. Então, eu agradeço aqui e eu queria chamar o nosso moderador. Obrigado, Mayra, de novo. Eu queria agradecer a todos os palestrantes, porque eu disse que eu estava ansioso para ter as notícias, e pelo menos nós, especialistas, acho que nós tivemos notícias aqui muito importantes, e também pelo fato de vocês terem conseguido, num tempo recorde, né, falar sobre isso, sem correr, para poder que é de uma forma que a gente possa entender. Eu vou começar, acho que nós temos aí 10 minutos, 15 minutos para poder conversar, eu vou abrir a palavra, mas eu vou começar por uma questão assim que é importante, eu acho. Nós iniciamos essa apresentação com a doutora Mayra, falando que nós vamos ter daqui a alguns dias, nós vamos comemorar o Dia Mundial do Câncer, que é um momento de reflexão sobre como fazer para que menos pessoas morram de câncer no mundo. E um dos objetivos nesse dia, e colocado pela Organização Mundial, a União Internacional contra o Câncer, foi de diminuir as diferenças, de diminuir, aumentar as chances de que todas as pessoas, e todas as mulheres, principalmente no caso do câncer de mama, tenham as mesmas chances de cura. E aí a gente vem para uma apresentação na sequência, onde a gente fala de altíssima tecnologia, de grande complexidade, de enorme custo, onde nós temos que investir mais em diagnóstico, mais sofisticação, e eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai nos trazer, daqui a 12 meses, um aumento das diferenças cada vez maior. Então, nós aqui não vamos resolver isso, não é da nossa alçada resolver isso, mas acho que essa mensagem tem que estar junto. Nós temos que ser de uma extrema eficiência, né, para tentar juntar essas duas coisas, quer dizer, incorporar esses enormes progressos que vocês estão assistindo aqui com como nós vamos oferecer isso para as pessoas de uma forma que tenha custo, que tenha benefício e que aquilo que é bom mesmo venha para ficar. Nós temos que ser, a nossa responsabilidade, na verdade, se vocês concordam, só aumenta, né? E é isso que é a primeira coisa que eu queria comentar. Em segundo lugar, para mim, ficou dessas apresentações, se vocês, teve a apresentação agora da doutora Mayra, muito importante, tirando um peso da gente a respeito da possibilidade de gestação, e isso é um assunto dia a dia dos consultórios, a gente tinha que resolver isso de forma individual, no debate, às vezes com briga, com muita culpa das mulheres, briga na família, briga com o marido, com as famílias, né? Mas como? Vai parar o tratamento? Isso, o fato de não ter diferenças, também, quer dizer, que não tenha sido prejudicial, mostra que eventualmente parar um pouco o tratamento também não é tão dramático. Isso não deve fazer a gente refletir, né? Nós temos muitas mulheres que têm enorme toxicidade com os bloqueios hormonais e às vezes a gente se engalfinha para tentar manter. Olha, nós temos alguns exemplos que às vezes dá uma descansada no mundo. Tem muita pesquisa necessária, talvez a gente possa estar pisando no acelerador a mais do que precisa, e pensar na qualidade de vida da mulher nos estudos é algo crítico e nem sempre muito elevado. Vocês vejam que a gente é muito ligado em porcentagem de cura, isso é muito importante, mas qualidade de vida é igualmente importante. E o outro comentário que eu queria fazer é que, basicamente, aqui nas apresentações das novas drogas, nós falamos de duas drogas, de duas classes de drogas. Uma, chamada de inibidores de ciclina, a apresentação do Dr. Rosário, do abemaciclib, que é uma droga interessante, ela se associa ao bloqueio hormonal e é uma droga especializada em paralisar a proliferação celular. As células cancerosas proliferam demais e esse é um comprimido,
que a gente toma e ele vai agir lá nas células e sem a gente selecionar muito bem isso, na verdade, para a proliferação. E o segundo grupo de drogas que foi apresentado, basicamente o trastuzumab deruxtecan, ele mostra um grupo de drogas revolucionárias que vai explodir na oncologia em várias áreas, não só no câncer de mama, que são os anticorpos monoclonais conjugados com a quimioterapia. Esse é o avanço. Então, eu tenho um alvo numa célula tumoral, eu produzo um anticorpo monoclonal, isso eu já fazia desde os anos 2000, agora, qual é a novidade? É botar um linkzinho e um quimioterápico grudado no anticorpo. Agora eu tenho um míssil que entra dentro da célula e eu tenho um quimioterápico que explode a célula. É isso que é o trastuzumab deruxtecan, e vocês viram a diferença que isso faz. Então agora vai começar, preparem-se, isso é uma avalanche, tumor por tumor, câncer de pulmão, melanoma, linfoma, vai ser um estudo depois do outro, não com essa mesma droga, mas trocando o alvo. Troca o anticorpo monoclonal, mexe um pouquinho no quimioterápico, está preparado 5 anos de avanços extraordinários, anticorpos monoclonais conjugados a quimioterápico. Essa é o que finalmente foi apresentado. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês todos é o seguinte: trastuzumab, essa é uma droga que é especificamente utilizada para um tipo de câncer de mama. 20% dos tipos de câncer de mama tem a expressão de uma proteína chamada HER2, que foi tão falada aqui. Trastuzumab era uma droga que a gente sempre usou, conjugada com pertuzumab, e era o melhor tratamento. E agora nós temos essa mesma droga, o trastuzumab, conjugada, então, com o deruxtecan, que seria, então, o quimioterápico. Vocês viram que tem nós temos um ganho enorme. Eu queria falar um pouquinho sobre a toxicidade. Né? Então, a gente acabou de ver a toxicidade pulmonar, que vocês viram, até me surpreendeu como ele é alta, e a minha primeira pergunta é como é que nós vamos acompanhar mesmo esses pacientes, essas mulheres? Nós vamos ter que fazer tomografia de 2 em 2 meses nessas pacientes? Essa é a primeira e a segunda. Segunda, a principal toxicidade do trastuzumab que a gente aprendeu era cardíaca, porque o trastuzumab nós temos receptores para o HER2 na célula tumoral, mas nós também temos receptores do HER2 no músculo cardíaco, e por isso que essa droga, ao longo do tempo, ela era cardiotóxica. Eu não vi ninguém falar nós vamos usar agora mais tempo ainda, porque como funciona melhor, as mulheres vão usar por mais tempo. Eu não vi falar em cardiotoxicidade. Então, minha primeira pergunta para vocês todos, quem quiser responder, sobre o manejo do trastuzumab deruxtecan, que nós vamos ter que começar a aprender. Primeiro, como é que nós vamos acompanhar mesmo essas pacientes? Serve consultar e auscultar, ou nós vamos ter que efetivamente fazer tomos, mesmo em quem não tem sintomas? E segundo, o que está acontecendo com o coração dessas mulheres? Sim. Não, a primeira coisa, né, Sérgio, como comentou no início, a questão é que a oncologia está com a questão molecular e tecnológica, né, e a tecnologia farmacêutica, entende? De ligar uma molécula a um anticorpo, né, ela está revolucionando, né, várias áreas, e eu acho que no futuro próximo, além de a gente estar curando muito mais pacientes, né, com a doença inicial, o câncer de mama metastático vai ser uma doença crônica, né, no futuro próximo, né? A questão principal, como é que funciona o tratamento hoje, é a sequência de tratamento, progride, né? E vai trocando o tratamento. Então, o deruxtecan para HER2 positivo é muito potente, né? A paciente responde, aumenta o tempo sem progressão e a sobrevida nessa situação. Qual é o problema aqui, né? A questão da toxicidade, que tem que ter o cuidado, né? Não é que é impeditivo, mas tem que ter o cuidado, e aí depende de enfermagem, farmácia, oncologista, certo? Hoje, né, Sérgio, a paciente precisa ser monitorada com tomografia, tá? A cada 6, 8 semanas, como os estudos clínicos fizeram, entende? Não tem como perguntar para a paciente se teve tosse ou está com falta de ar, porque isso já é um grau, né? Um grau de evento adverso, grau 2 ou mais, e isso tu tem que suspender a medicação, isso aqui pode evoluir. Tá? Então, a primeira coisa é essa, né? É isso. Aí como é que se trata, né? Basicamente com corticoides, aquelas pacientes param o remédio e faz corticoide. A segunda coisa que a gente vê muito, né? A gente tem várias pacientes em estudos, é náusea e vômito, tá? Assim, olha, 75% vão ter náusea e vômito, né? E o grau da náusea e vômito é elevado, tá? O cabelo cai? E o cabelo cai, né, infelizmente, né, porque essa é uma pergunta também das pacientes, né, o cabelo cai em torno de uns 20% das pacientes, um pouquinho mais, né,
Mas a náusea e o vômito foi o que me surpreendeu mais, né, na prática, assim, com os pacientes, especialmente de estudo, que elas ficam ruins, assim, né? A gente tem quimioterápicos que fazem isso, mas não, a gente não esperava isso com esse tipo de molécula, então é manejável também, né? E a questão cardiológica, já existiu alguns estudos, né, comparativos com TDM1, alguma descrição, é basicamente a mesma taxa de insuficiência cardíaca e de cardiotoxicidade, que geralmente é reversível. Tu para o remédio, volta, né, ao normal. Eu quero só pegar um gancho sobre as náuseas e vômitos para mostrar a importância da pesquisa clínica dentro das instituições, porque náusea e vômito foi detectado nos estudos clínicos. E aí, quando veio para a prática, já aprovado o medicamento, a gente já sabia como manejar. E surpreendeu todo mundo nos estudos clínicos, porque não se esperava, não se tratava. A gente tem vários níveis de tratamento de drogas antiemetogênicas de acordo com o quimioterápico que é prescrito, por exemplo. Então, tem uns que são baixo potencial emetogênico, potencial maior ou muito alto. E agora o trastuzumab deruxtecan se enquadra no muito alto. Então, ele tem que ser feito toda uma pré-medicação adequada para essas pacientes. E isso é através de pesquisa clínica, mostrando também o benefício que tem de ter essa experiência de estudos de novas drogas nas instituições. Eu vou mudar um pouquinho o assunto, porque nós estamos também chegando um pouco no final, e tem uma pergunta que eu tenho certeza que muitas pessoas podem estar se fazendo, e não foi comentado aqui. Nós passamos os últimos 5 anos com essa explosão da imunoterapia. Se vocês concordarem comigo, essa foi talvez a maior inovação no tratamento do câncer que nós tivemos. E eu estou de propósito, às vezes, na questão para situar isso, onde é que qualquer pessoa que chega com câncer no consultório quer saber como é que nós estamos na imunoterapia nessa área. Nós passamos aqui, vocês viram pelas grandes notícias de 2022, nós não falamos em imunoterapia aqui. Então, não posso deixar de perguntar para vocês onde nós estamos na virada desse ano, na imunoterapia, no câncer de mama, tem papel, avançou alguma coisa, dá para ter alguma esperança? Que tipo de mulher, que tipo de pessoa com câncer de mama poderia se beneficiar de imunoterapia, especialmente essas novas imunoterapias, como os inibidores de checkpoint? Bom, basicamente hoje a gente tem 2 indicações de imunoterapia em câncer de mama, especificamente naquelas pacientes que são do subtipo triplo negativo, né? Então a gente tem como tratamento metastático em associação com quimioterapia, e a mesma coisa na neoadjuvância para as pacientes triplo negativo também, com manutenção do tratamento pós-cirúrgico, né? Ainda tem algumas discussões do papel da adjuvância em alguns casos que foram muito bem com a resposta inicial, mas basicamente hoje, nos 3 subtipos de câncer de mama que a gente discute, que são os luminais, HER2 positivo ou triplo negativo, a imunoterapia está restrita aos triplo negativos. Então, isso significa um grupo menor de mulheres que deve fazer no máximo 15%. De 10% a 15%. 10 a 15%. Então, não é hoje, em 2020, na virada de 2022 para 2023, continua o câncer de mama não sendo o melhor contexto, o melhor cenário, por enquanto, para o uso das drogas. Mas só uma nós estamos avançando em outras assim. Complementação é que a gente precisa muito do patologista também nesse cenário, porque na neoadjuvância, como o Rosário falou, a gente não precisa testar um marcador chamado PDL1. Não importa, a gente só precisa ter estágio 2 ou 3 de câncer de mama e já está indicado a imunoterapia. Mas na doença metastática, a gente só consegue fazer o remédio com resultados importantes se por imunistoquímica, e aí entra o patologista especialista em mama, porque tem várias nuances também para uma outra grande round, né, Márcia? Se a gente consegue ter a expressão de PDL1, que é o marcador do tumor, para poder se juntar com o PD1 dos linfócitos da paciente, se tiver acima de 10 num determinado score que se usa, que é o CPS. Aí na doença metastática, esse grupo de pacientes que se beneficia. Então é um grupo menor ainda. Cada vez mais importante a patologia, o diagnóstico de precisão. Tem uma pergunta, veio pela internet aqui, que é o seguinte: a mulher foi tratada para câncer de mama. Quanto tempo após o término do tratamento a mulher pode ser considerada como curada? Essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil, mas que todas fazem, né? E a gente... o tratamento inicial,
né? Quando a paciente tem em estágios curáveis, estágio 1, 2 e 3 até, a gente considera ela curada quando ela termina o tratamento. A gente sabe que, e hoje de manhã eu tive um caso bem difícil, a paciente estava sendo tratada como, ia ser tratada amanhã, era quimioterapia, como curável, e nesse meio tempo o PET-CT mostrou lesões metastáticas em ossos. Ela automaticamente, ela não passa mais, ela não é mais curável. A gente fala que ela é uma doença controlável. Mas mesmo assim, ela tem chance de viver muito tempo e muito bem. Essa é a boa notícia, pelo menos é o que a gente está trazendo aqui. Mas uma paciente não pode achar que toda hora tem que a doença vai voltar. Então a gente diz, ela tem que se sentir curada e a gente dá o diploma lá no núcleo. Depois que ela termina o primeiro tratamento, a primeira sequência de tratamento, que às vezes é um ano inteiro, e depois ela faz o segmento. Não tem bola de cristal. O tratamento em geral complementar é 5 a 10 anos. Então, vocês manteriam esses números assim, mais ou menos isso? Deixa eu me arriscar a dizer que assim, são números mágicos, né? Que de alguma forma se criou, até porque existem os estudos clínicos que botam um prazo de tempo para avaliar a eficácia de alguns tratamentos em determinado tempo. E se usa muito, assim, uma coisa cultural, dizer que é 5 anos que tem que acompanhar, mas não existe esse número. Sim. Teoricamente, a paciente está tecnicamente curada, como a Mayra falou, a partir do momento que ela terminou o tratamento dela inicial. Todo o complemento que a gente faz com a adjuvância, a gente está fazendo, entre aspas, no escuro, porque a gente não tem uma coisa avaliável, está funcionando. As pacientes perguntam isso, como é que eu vou saber se está funcionando? A gente não tem mais o critério, o parâmetro de um nódulo mamário, uma lesão axilar, enfim, alguma coisa que seja palpável, visível. Está tudo no mundo microscópico, então a gente não tem como acompanhar isso com certeza. Certo. O fato é que cada ano que passa diminui o risco da doença voltar e a pessoa vai se curando ao longo dos anos. E só chamando a atenção aqui para o que o hospital aqui investe muito, é para que a gente olhe os nossos dados, né, gente? Dados. Então, por exemplo, o núcleo publicou, nós publicamos uma série de casos de 1.000 e tantas pacientes há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, mostrando que nós temos uma sobrevida em 5 anos de 92%, que é a mesma sobrevida dos melhores hospitais mundiais aí do top de linha. Isso é importante. Isso a gente pode dizer para os nossos pacientes que a gente aqui, com o que a gente faz, a gente cura 92% dos casos que nos procuram em 5 anos. E a chave para isso é o diagnóstico precoce. Nós tratamos doenças muito iniciais. Doutor Nazi, olha aí, só um pouquinho o microfone para ti, para as pessoas em casa também poderem te escutar, Nazi. Em primeiro lugar, cumprimentar vocês. Eu achei excelente a apresentação, didática. Para nós, eu trouxe até o meu residente aqui, que não somos da área, não temos nada a ver, mas aprendemos muito, porque nós tivemos uma paciente recentemente com uma toxicidade pulmonar que acabou falecendo agora pelo Covid. Enfim, mas ela vinha se tratando, doença... A minha pergunta, eu prestei um pouco de atenção na patologia, porque a Márcia trouxe uma informação que a mim me pareceu interessante, se eu entendi bem. Essa doença ela pode mudar o espectro dela quando ela metastatiza, tá certo? Trazendo uma ideia de que daqui a pouco nós estamos com outra doença, que não tem nada a ver mais com o tumor de mama original. Não sei se eu estou correto no meu conceito. Até porque vocês estão falando aí que até o tratamento, a imunoterapia pode, em determinada fase, não funcionar e na doença metastática funcionar. A minha pergunta é se nós estamos diante de uma outra doença. Por que eu faço essa pergunta? Porque é muito prevalente a doença metastática, principalmente nas doenças na população de classe social menos favorecida. Eu trabalho lá no Clínicas, tu está trabalhando lá, o que chega de mulher em fase tardia é impressionante, eu nem sei se a gente tem esses dados. E só para concluir a minha pergunta, então,
se eu estou arriscando a dizer que nós temos uma doença completamente diferente daquilo que a gente imaginava ser o câncer de mama, quando temos uma doença metatática. E aí eu queria fazer uma pergunta para ti e para a Márcia, se a gente pode ter esse comportamento também em outros tumores, porque a doença metastática é uma doença muito complicada para a gente tratar. É uma excelente pergunta, estava também um pouco na minha mente, ouvindo o que a gente está, especialmente a aula da Márcia, e eu vou passar a pergunta para eles lá, que é da seguinte forma: eu tenho uma paciente que está em tratamento, está respondendo muito bem, ela tem uma doença metastática e ela progride. Eu tenho que biopsiar de novo? Essa é a questão. Eu acho que a novidade vem. Até agora o paradigma era o seguinte: eu faço o diagnóstico, eu vejo a cirurgia ou a biópsia e determino o meu tratamento e agia como se as coisas fossem imutáveis. Mas agora a gente vê que as coisas não são imutáveis. Muito antes, pelo contrário, a palavra que a Márcia usou foi dinâmica, né? Então eu passo a pergunta para vocês, a Márcia vai responder: eu preciso biopsiar de novo à medida, a cada momento, a cada fase perceptível da doença? Será que isso vai representar uma nova biópsia? Eu agradeço a pergunta. Eu acho que essa pergunta é fundamental. Eu acho que o conceito do dinamismo dos tumores hoje em dia nos coloca frente a isso. E a história do HER2-low, é óbvio que nós precisamos ser mais ativos nas biópsias, então nós vamos ter que biopsiar mais as metástases e provavelmente até fazer um surveillance através de biópsia líquida, né, que isso tudo já está e vai se tornar uma realidade nos tumores. Ou seja, os tumores mudam, eles se transformam, eles se adaptam. E nós vamos ter que ir atrás disso. Então, a história do HER2-low foi a abertura a esse novo paradigma. O que antes se acreditava que o tumor primário era o fenótipo inicial e terminal, isso hoje em dia já está claro que não é mais. Então, a patologia tem que estar junto do clínico, tem que estar junto do pessoal para identificar mudanças de alvos, novos alvos, para que a gente possa adaptar a terapêutica. E, Nazi, em outros tumores também. A tua pergunta em relação a se é uma nova doença, não necessariamente, porque existe uma pressão de tratamento, a gente chama uma pressão seletiva das células, que à medida que elas vão sendo tratadas, elas vão se modificando. Aquelas pacientes que tu vê no hospital de clínicas, que chegam com estágio 4, não quer dizer que elas tenham duas doenças diferentes, que elas têm uma doença não diagnosticada no estágio passível de cura, mas elas têm uma doença de mais difícil controle. O grande desafio em qualquer câncer é por que a gente não consegue curar a doença metastática, né? Então, isso sim é o grande desafio. Como antibiótico, pressão seletiva, exato. Sim. Isso aí. Muda bastante. Isso mostra cada vez mais o brilhantismo do Darwin, mostrando que as nossas células e os seres humanos se adaptam à diversidade, e isso mostra que cada resposta traz uma dificuldade nova. Cada avanço, a célula do câncer não deixa de ser uma célula humana. Ela tem alterações, ela ganhou funções, ela perdeu funções, mas é uma célula humana e se comporta como uma célula humana, exatamente. Só que em vez de levar milhares de anos, isso acontece em centenas de dias, na realidade. Por isso que vocês veem, e todo mundo que está acompanhando aqui, alguns não são médicos, que tem tratamentos que vão indo muito bem, e a pessoa está maravilhosa, teve o diagnóstico de câncer, está feliz fazendo seu tratamento, e de repente a doença progride. O que aconteceu? Aconteceu que o tumor evoluiu, alguma célula aprendeu a conviver com a diversidade que nós criamos com esses nossos maravilhosos novos remédios. Só que aí a gente vem com um remédio novo depois, né? Então, a gente está nessa luta, e eu acho que isso traz uma novidade no nosso comportamento, que é agora que a gente sabe isso, agora que nós temos ferramentas melhores para estudar isso, tanto do ponto de vista da biópsia quanto do ponto de vista molecular, nós vamos fazer biópsias seletivas e nós vamos cada vez mais coletar sangue do paciente e procurar células alteradas no sangue do paciente. Isso já é viável. Talvez o exemplo mais comum hoje na prática é o câncer de pulmão e agora um pouco do câncer coloretal, já talvez antecipando e detectando precocemente mudanças no comportamento das células, mudanças na expressão de algumas proteínas ou de alguns genes,
e tentando adaptar nossos tratamentos precocemente. Eu acho que vem muita coisa por aí e o exemplo dos antibióticos é absolutamente razoável. É esse que a gente usa. Quem não conhece uma infecção urinária que de repente é resistente ao antibiótico, a gente vai testando, só que nós não tínhamos na oncologia como testar os tumores. E isso a patologia, e sobretudo a patologia molecular, está começando a nos trazer. Então, isso é uma mudança de comportamento e de paradigmas fantástico que vai acontecer e vai trazer mais trabalho também para os cirurgiões, para os patologistas, para os radioterapeutas, para todo mundo que lida com o câncer, porque nós vamos cada vez mais nos adaptar, e eu acho que quem está em casa e quem está aqui está vendo que a palavra é heterogeneidade. Nós ouvimos drogas que são exclusivas de algum tipo de tumor. Então, não compare o seu tumor com o outro. Por que eu uso A e não uso B? Mas o tumor é diferente do outro. Mas ele começou no mesmo lugar, mas são células diferentes. Então, acho que essa é uma mudança de paradigma. Nós não estamos tratando mais câncer de mama. Nós estamos tratando câncer de mama que expressa essa proteína, ou que não expressa o problema, ou que não expressa nenhuma das proteínas que eu conheço. Assim que expressar, a gente já muda. Então, acho que esse é o progresso que a gente está fazendo, e é por isso que nós estamos curando mais, e as mulheres com câncer estão vivendo mais, e agora nós precisamos diminuir as diferenças. Eu vou deixar aberto para uma última pergunta da plateia. Eu vi o doutor Passos levantando a mão, e depois eu acho que a Mayra queria comentar, não sei, senão a gente vai encerrar, porque nós estamos no nosso tempo aqui, e eu acho que está muito proveitoso. Nós podíamos ficar muito tempo aqui, pelo visto. Não, né? Sem dúvida nenhuma, foi ótima apresentação e foi ótima colocação da Mayra com relação àquela janela de gestação. Nesse sentido, tu colocaste que tirou um peso de vocês nesse sentido e colocou em nós. Né? Eu, a Isabel aqui, a psicóloga Marcela saiu e está fazendo um trabalho de avaliação de qualidade de vida antes e depois do congelamento de óvulo. Muito interessante. E nesse sentido, importa saber que a chance de gestação diz respeito à idade da mulher. Independente de doença ou não, é inexorável isso. Tanto que é uma campanha que a gente faz que as mulheres devam congelar seus ovos antes dos 35 anos. Uma vez que se coloca essa janela de 2 anos, e considerando a amamentação junto, nós temos aí 1 ano para gestar. E, dependendo do tempo, é importante que ela tenha a tranquilidade de saber que se ela tem os seus gametas, tem os seus óvulos congelados antes do tratamento, isso também não coloca essa pressão nela nesse tempo de 2 anos. Porque mesmo que passe os 2 anos, ela ainda tem a garantia posterior, porque ela tem os seus óvulos congelados. E a gente tem trabalhado conjuntamente nesse sentido de colocar isso como um protocolo institucional. O paciente chegou no hospital Moinhos de Vento, na oncologia, na mastologia, ele tem aí informação de que pode congelar os seus óvulos antes do tratamento. Eu acho essa questão fundamental. Muito obrigado. Pessoal, são 1h30, eu acho que nós estamos mais ou menos bem onde tínhamos imaginado. Eu queria agradecer a todos. Doutora Mayra, eu agradeço a tua a ideia, né, de ter feito essa sessão, porque ela vem de ti e de todos vocês, essas pessoas que conversavam, estávamos todos em San Antonio, no Texas, há 1 mês atrás, e se dispuseram aqui rapidamente a organizar o seu pensamento, raciocínio e nos atualizar. E é isso que nós gostaríamos de ter feito hoje. Agradeço a todos e até a próxima. Obrigado.